Shalom, queridas amigas, queridas irmãs, queridas professoras, mulher, moça, adolescente. Que bom que você está aqui comigo para nós continuarmos a nossa conversa sobre a filosofia de educação cristã, filosofia adventista de educação e a sua relação com a redenção, a salvação através de Jesus. E nós já falamos vários requisitos dessa filosofia, o conceito, os princípios metodológicos, os princípios dessa educação, a fonte do conhecimento. E agora nós vamos para essa segunda parte, nós vamos discutir, o restante desses requisitos dessa filosofia. É importante a gente conhecer essa filosofia de educação, que é baseada na palavra de Deus, a Bíblia. E nós baseamos também no livro Educação, da educadora Ellen G. White, que por conseguinte baseou-se na palavra de Deus. Bem, qual é a finalidade última, o objetivo final da educação? Seja ela no lar, seja ela na escola, seja a autoeducação, Porque nós temos que ter esse trabalho, de termos uma autoeducação, se autoeducar. A finalidade última, o objetivo final da educação e também da redenção é restaurar o homem à imagem do seu autor. Que autor? Deus, Criador. Levá-lo de novo à perfeição em que fora criado. Promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Esse é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. Está aqui escrito nesse livro Educação, página 16. Qual a finalidade última da educação? Refletir o caráter de Deus, restaurar no homem a imagem de Deus. Se é restaurada porque foi perdida lá com o pecado, com Adão. Já, milhares, centenas de anos, o homem pecador, a gente nasce pecador. E nós precisamos restaurar essa imagem de Deus em nós. E Cristo veio para restaurar essa imagem de Deus no ser humano. Ele deixou as glórias celestiais, os coros angelicais e veio a este mundo. Viveu, nasceu como uma criança, se encarnou, tornou-se um de nós. Ele viveu. Ele ensinou, ele foi um grande educador, um grande professor. Ele pegou 12 homens, rudes, um caráter todo bagunçado, e ele foi trabalhando com esses homens. Um não quis. Incrível que pareça, o mestre dos mestres, um foi reprovado. Mas não foi culpa do mestre, foi culpa dele mesmo, Judas, que rejeitou essa educação, que não quis saber de prosseguir nessa educação. Então, restaurar no homem a imagem de Deus. Olha que beleza, se nós refletirmos o caráter de Deus em nossa vida, o mundo não teria corrupção, o mundo não teria problemas, não teria brigas, violências, seria um mundo bem melhor. E com a base e o fundamento da educação, da verdadeira educação, é o amor. O amor, base da criação e redenção, é o fundamento da educação verdadeira. Isso se evidencia na lei de Deus, a lei que Deus deu como guia da vida, porque a lei de Deus é dividida em 2 grandes mandamentos. Você sabe quais são eles? Os primeiros 4 diz respeito a Deus, os outros 6 diz respeito ao ser humano. Os primeiros 4 quer dizer amar a Deus sobre todas as coisas. É o amor a Deus. E como você ama a Deus? Lá e vai, Não tomar o seu nome em vão, não fazer imagens, honrar o sábado, porque o sábado quando a gente honra o sábado, está dizendo Deus é meu Criador, entende? E os outros 6 relacionados com o ser humano, não roubar, não adulterar, não furtar, não cobiçar, não dirá falso testemunho, honrar pai e mãe, amor ao próximo. E amor a si mesmo. Então, é o amor.
O amor verdadeiro, que ele é descrito em 1 Coríntios capítulo 3, que fala ali, leia, faz como tarefa de casa, abre sua Bíblia em 1 Coríntios 3 e leia ali sobre o que é o amor verdadeiro. Inclusive ali, nesse capítulo, a palavra que é traduzida por amor é agapau, que é o amor princípio. Os gregos tinham vários nomes para descrever o amor. Eros, o amor erótico, né, do sexo oposto, entre um homem e uma mulher. O amor filial, que é o amor de amigo. O amor de entre irmãos. Tem outros, mas esses três principais. E o agapau, que é o amor princípio. É o amor incondicional. Ali fala das características, é sofredor, não se ufana. Ali tem as características, lá nos versos 4 a 6, as características do verdadeiro amor. Então, a base, o fundamento da educação é o amor. É o amor, porque Deus é amor. Não diz lá, em 1 João, que Deus é amor. E todo aquele que é nascido de Deus, ele tem amor. Então, o amor é a base da educação, o fundamento da educação. E a base do desenvolvimento, do nosso crescimento intelectual, físico, moral, qual é a base? É a abnegação, Veja que no livro Educação diz: a lei do amor pede a consagração do corpo, espírito e alma ao serviço de Deus e de nosso semelhante. Ou seja, a base do desenvolvimento é o serviço, é servir. Não é ser escravo, ser capacho, não, é servir. Este serviço, ao mesmo tempo que faz de nós uma bênção aos outros, traz sobre nós mesmos maiores bênçãos. A abnegação é a base de todo o verdadeiro desenvolvimento. Por intermédio do serviço abnegado, recebemos, olha que incrível, a mais alta cultura de cada faculdade, de uma maneira mais plena, cada vez mais plena, nos tornamos participantes da natureza divina. Somos habilitados para o céu, pois recebemos em nosso coração. Quando é que a gente se parece com Deus? Que nós nos tornamos participantes da natureza divina? Quando nós fomos abnegados. E Deus não foi isso? Jesus não foi isso, querida mulher? Ele deixou o céu. Ele riscou sua divindade e veio aqui para servir. Ele mesmo falou: eu vim para servir e não ser servido. Lembra lá na ceia? Os discípulos olharam lá para os pés um do outro. Falei: eu não lavo o pé desse povo, eu lavo o pé do Pedro, cascudo. Não é? É igual os pés do centro-oeste que a gente fala, Goiana que eu sou, falar do pé rachado. Não vou lavar. E Jesus levantou-se, pegou a toalha, pegou a água, lavou os pés dos seus discípulos. E ele falou: olha, é assim que faz, é servir, é ser abnegado. E Jesus foi abnegado, graças a Deus. Que seria de nós se Jesus tivesse deixado as glórias celestiais e vindo aqui e ser servo. E servo sofredor, lá como diz em Isaías, o servo que pisou lagar, o servo que morreu em nosso lugar. Sabe, nós estamos dispostos a ser abnegados com as pessoas? Para refletir, não é? A educação que não nos leva a ser abnegados. Termos empatia pelas pessoas. Não é uma verdadeira educação. E como nós estamos precisando de pessoas abnegadas, não é verdade? E qual é a norma, o compêndio, o livro didático da educação? Não tem outra como o quê? A palavra de Deus. A Bíblia, esse é o compêndio, é o manual de sobrevivência, é o manual do nosso corpo, todo que a gente compra, eletrônico, que seja. Não vem com o manual explicando como que é para usar? E se você não usa erradamente, perde a garantia. A gente perde a garantia também usando erradamente, O manual que a gente não usa, Não usando erradamente. Quando a gente não usa o manual de Deus. As escrituras sagradas são a perfeita norma da verdade. E como tal, a ela se deve dar o mais alto lugar na educação. Para se obter uma educação digna deste nome, devemos receber um conhecimento de Deus, o Criador, e de Cristo Redentor, como se acham reveladas na palavra sagrada.
A Bíblia é o manual da educação e é o manual da redenção. É ela que nos ensina, tem as normas, os princípios, os mandamentos de Deus, que nos leva a Cristo. Ele mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade encarnada. Sua palavra, a verdade escrita. E agora outro requisito, objetivo moral. Qual é esse objetivo moral? É a individualidade e o livre-arbítrio. Deus nos criou indivíduos, únicos. Não há outro igual a você, não é? Com livre-arbítrio, livre de escolha. Veja, cada ser humano criado à imagem de Deus é dotado de certa faculdade própria do Criador, a individualidade. Faculdade essa de pensar e agir. Os homens nos quais se desenvolve esta faculdade são os que arrostam responsabilidades, que são os dirigentes nos empreendimentos e que influenciam nos caracteres. É obra da verdadeira educação desenvolver essa faculdade individual de pensar e agir, adestrar os jovens para que sejam pensantes e não meros refletores de outrem. Ou seja, educação verdadeira. O objetivo moral é fazer com que as pessoas sejam pensantes e não vão com qualquer onda de filosofia. Apareceu alguém aí, fala alguma coisa, vou acreditando, não. Ele pensa, ele analisa e depois age. Sabe, uma educação assim provê mais do que uma disciplina mental, provê mais que adestramento físico, fortalece o caráter de modo que a verdade e a retidão não são sacrificadas ao desejo egoísta ou ambição mundana. Fortifica a mente contra o mal, em vez de qualquer paixão dominante, torna-se um poder para a destruição. Todo motivo e desejo é posto em harmonia com os grandes princípios do que é reto. Sabe, é esta a verdadeira educação que leva a um objetivo moral, ou seja, ser indivíduo, ser pensante e ser livre. Ora, como poderia uma educação que leva isso em conta não ser superior? Como é que se poderia igualar uma educação como tal que leva o ser humano a desenvolver um objetivo moral, saber usar sua liberdade, seu livre-arbítrio? E sabe, essa educadora Ellen White, ela tem um pensamento muito interessante que eu acho maravilhoso. Que hoje nós precisamos, né? Parece que está falando para nós hoje. Olha o que ela fala. A maior necessidade do mundo é a de homens e mulheres. Homens que não se comprem e nem se vendam. Olha. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Estão precisando de homens verdadeiros e honestos? Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, ou seja, que defendem a verdade. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caia os céus. Mas um caráter tal não é obra do acaso, nem se deve a favores e concessões especiais da providência que vem de Deus. Um caráter nobre é o resultado da disciplina própria, da sujeição da natureza inferior pela superior, a renúncia do eu para o serviço de amor a Deus e ao homem. É isso o objetivo moral. Homens fortes, pensantes, que sabem fazer escolhas. E Jesus foi o maior educador. E ele educou aqueles 12. Um rejeitou. Mas depois, aqueles 12, aqueles 11, revolucionaram o mundo. Jesus foi o maior educador e ele ensinou esses homens a saberem fazer as escolhas devidas. Qual o alvo supremo da educação? Outro requisito da filosofia adventista da educação. O mais elevado do que o sumo pensamento humano pode atingir é o ideal de Deus para com seus filhos. A santidade, ou seja, a semelhança com Deus,
é o alvo a ser atingido. Suscitando o desejo de atingir o ideal de Deus, apresenta uma educação que é tão alta como o céu e tão extensa como o universo. Olha que educação é essa! Uma educação que não poderá completar-se nesta vida, mas que se prolongará na vindoura. Educação que garante ao estudante eficiente sua promoção da escola preparatória da Terra para o curso superior à escola celestial. Queridas, nós estamos aqui nessa terra como preparo. É um estágio. E Jesus virá nos buscar e vai nos levar para o céu. E lá no céu, está lá escrito em Apocalipse 20, nós vamos ficar 1000 anos, um milênio, né? Reeducando. Nós vamos já seremos transformados, mas ali nós vamos ter, então, entender mais o plano da salvação. Vai ser 1000 anos, né? De reestruturação, sim, mas não com pecado. Nós vamos entender melhor o plano da salvação. E o centro da educação, outro requisito. Qual é o centro da educação? Olha, veja o que diz em Isaías capítulo 6, capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é esse? Jesus. Todo raio de luz divina que já atingiu o nosso mundo decaído foi comunicado por meio de Cristo. Toda excelência manifestada nas maiores e mais nobres almas da terra era reflexo dele, de Jesus. Nele se encontra o perfeito ideal. Quem é o centro da educação? O centro da nossa vida. Querida mulher, querida moça, querido professor, professora, é Jesus Cristo. Jesus foi e é o maior dom concedido de Deus a fim de satisfazer a maior necessidade do homem. É Jesus o centro da educação e tudo tem que convergir para ele. Sabe, Jesus foi o educador por excelência. Nunca homem algum falou como ele falou. Ele falava não de coisas abstratas, mas ele falava do desenvolvimento do caráter, daquilo que alarga a capacidade do homem para conhecer a Deus e aumentar o seu poder para fazer o bem. Falou daquelas verdades, não é? Que se refere à conduta humana e o que une o homem com a eternidade. Jesus é o centro da educação. Ele é o centro da redenção e da nossa vida. Todo verdadeiro trabalho educativo encontra seu centro no Mestre enviado de Deus. E eis que ele ainda convida. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 7. Olha que ele fala. 7, versos 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E veja 4,14. Capítulo 4, verso 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus é o centro da educação. Ele é a água, ele é o pão, ele é tudo. E uma educação que não tem Jesus como seu centro não é uma verdadeira educação. É uma educação pela metade ou não é educação? Concluindo, como se relaciona educação, filosofia de educação com redenção?
simples. Tem os mesmos requisitos. Deus a fonte, Jesus é o centro. O compêndio, o livro didático é a Bíblia. Porque Jesus é tudo nessa educação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Cheio de graça, de verdade. Nele estava a vida e a vida era a luz do mundo. A vida e a morte de Cristo, o preço da redenção, não somente são para nós promessa e garantia de vida, não somente são os meios que se nos abrirem novamente os tesouros da sabedoria. Eles são uma revelação do seu caráter, mais ampla, mais elevado do que possuía mesmo o Pai Santo lá no Éden. Hoje e sempre, Jesus é o centro. Por isso que educação e redenção é a mesma coisa. Quando nós educamos com os princípios da Bíblia, nós estamos levando os nossos filhos, os nossos alunos, aqueles que estão sob os nossos cuidados, e mesmo os nossos pares, para Jesus, o educador por excelência. Sim, Jesus é o centro. Ele é tudo em nós. Sabe, querida mulher, querida moça, você educador, toda verdadeira educação tem como centro Jesus Cristo, como livro didático a Bíblia, como educador o Espírito Santo e como diretor, Deus o Pai. O Espírito Santo tem uma tarefa extraordinária. Ele nos conduz a Jesus o Salvador. É Ele que é a voz atrás dos nossos ouvidos dizendo: este é o caminho, andai por ele. É através do Espírito Santo que efetua em nós o novo nascimento. A santificação, ou seja, a semelhança com Deus. Então a Trindade é redentiva, a Trindade é educativa, é pedagógica. Então, querida mulher, educação, como diz, né, no frigir dos ovos. Em resumo, fechando a conta, dando o último ponto, educação é refletir o caráter de Jesus. E redenção é ser semelhante a Jesus. E qual o resultado dessa educação? Nós seremos transformados, né? Dia após dia, à semelhança de Jesus, até que ele vai vir de volta, pela segunda vez. Aí vai voltar para nos buscar e nós vamos completar essa semelhança com ele. Ele vai completar o pouco ainda que vai faltar quando ele voltar. Sabe, querida mulher, uma educação verdadeira que não leve em conta restaurar no homem, restaurar em nós a semelhança de Jesus, não é a verdadeira educação. Quando nós almejamos, quando nós suspiramos ser como Jesus, refletir o seu caráter, nós vamos ser doces em meio à amargura. Nós vamos ser calmos em meio às tempestades. Nós vamos ser mansos. Nós vamos ser honestos. Nós vamos ter um caráter. Nós não teremos corrupção, não seremos mentirosos. Nós vamos amar o nosso próximo. Então, são essas virtudes da verdadeira educação. Que tal você, agora em diante, refletir um pouco sobre até a sua autoeducação, a educação que você está dando aos seus filhos, aos seus alunos? Que tal você desconstruir, se você tem uma filosofia diferente, seja ela o que for, uma filosofia que é baseada no ser humano, em filósofos que não acreditavam na Bíblia, que são até ateus. Isso não vai te levar a nada. A verdadeira educação tem Deus como fonte, Jesus como mestre, a Bíblia como o manual, como o compêndio, como o livro didático e o Espírito Santo como educador. Se você ter uma tal educação, você será uma bênção para a sociedade. Você será uma bênção para a tua família, no teu lar. E você também será uma bênção para você mesmo, porque você vai se autoeducar, vai ser mais semelhante a Jesus. Eu lanço esse desafio para você refletir um pouquinho sobre a verdadeira educação.
Que Deus possa abençoar você. Deixe o seu like, se inscreva se você não se inscreveu no nosso canal. Participe. E nós temos um grupo de oração que nós temos amizade, trocamos ideias, fazemos pedidos de oração, conversamos. Eu tenho ligado, falado pessoalmente com cada participante desse grupo. Por exemplo, eu estou conversando para saber como ele está. Não fica só no escrever, só na voz, gravando por voz. Não, a gente conversa, isso faz muito bem. Tá, abaixo tem o meu WhatsApp, você pode acessar e dizer assim: olha, eu quero participar do grupo de oração Saia dos Casulos, eu vou adicionar você. Então se inscreva, dê o seu comentário e que Deus possa abençoar você, que você possa realmente ter o sentido da verdadeira filosofia de educação, aplicá-la em sua vida para ser uma bênção para a sociedade, uma bênção para a igreja, uma bênção para o seu lar e também uma bênção para você mesmo. Então, shalom, shalom, até a próxima vez. Um abraço.